Domingos na Noite, com GRP. Amores queridos, estou de volta, domingo à noite com GRB, um programa com muita informação, música, conselhos, enfim, um programa para toda a família e amigos. Domingos na Noite, com GRP. Ouvintes da Web Rádio Carvalho News, vocês apreciam esportes radicais? O paraquedismo é um esporte radical no qual o indivíduo salta de um pequeno avião em queda livre, caindo com uma velocidade entre 200 km por hora e 300 km por hora. E em determinado momento, abre um paraquedas que diminui a velocidade, possibilitando o pouso. As primeiras pessoas a saltarem de paraquedas foram o francês André-Jacques Garverin e a sua esposa, no ano de 1798. Ainda de forma precária, o paraquedismo passou a ser utilizado por militares para o lançamento de tropas e suprimentos em regiões de difícil acesso por terra. Na época, a maior dificuldade era a falta de dirigibilidade do paraquedas e o impacto do pouso, ainda muito forte. Após alguns anos, foi desenvolvido um velame, que possibilitou o paraquedista se dirigir para o local desejado, mas o problema do impacto não foi resolvido. Somente após o fim da Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, o paraquedismo passou a ser visto como um esporte. Convidamos o presidente da Associação Brasileira de Paraquedistas, Rômulo Souza dos Santos, que vai falar um pouco desse esporte tão fascinante. Boa noite, Rômulo! Bem-vindo ao Domingo à Noite com GRP! Boa noite, GRP, ouvinte da Rádio Web Carvalho News. Meu nome é Rômulo Santos, sou o presidente da ABPQD, Associação Brasileira de Paraquedistas, sediada em Boituva, São Paulo, e é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre paraquedismo, um esporte maravilhoso, e estaremos aqui hoje participando desse programa com muita alegria. Rômulo, o que o levou a praticar o paraquedismo? Falando um pouco da minha carreira no paraquedismo, eu comecei a saltar quando eu era militar da Força Aérea, em missões na Amazônia, mais na Amazônia, com relação a resgate de acidente aéreo. Posteriormente a isso, eu fiz um curso de instrutor no paraquedismo civil, foi onde realmente eu peguei gosto pelo esporte e comecei a formar alunos. Então, com isso, eu entrei no paraquedismo mais de esportivo. Então, eu me formei instrutor de salto duplo, que é aquele que você vai fazer um passeio, e disputei alguns campeonatos brasileiros de precisão. Fui campeão 2 vezes e vice-campeão 1 vez. Sou recordista mundial, participei de um recorde mundial que foi em homenagem aos 500 anos do Brasil, no Rio de Janeiro, na base aérea de Santa Cruz. Foi um recorde organizado pelo Exército Brasileiro, e o recorde foi um total de 588 paraquedistas. Fomos lançados de 5 aviões, helicópteros e alguns outros aviões menores para poder levar esse tanto de gente. O recorde foi para o Guinness Book, e essas são basicamente a minha história no paraquedismo. Hoje eu moro em Boituva, sou presidente da Associação Brasileira e fico aqui coordenando os nossos associados pelo Brasil inteiro. O que me levou a praticar o paraquedismo foi o militarismo. Nas Forças Armadas, todas as forças têm uma parte voltada para o paraquedismo, e eu era militar da Força Aérea na época e via o pessoal saltando. Eu entrei no curso e comecei a praticar o paraquedismo por conta da minha profissão na época, que era militar. Você se recorda do seu primeiro salto? Como foi? Olha, o meu primeiro salto, eu me recordo sim. Eu não estava com tanto medo assim, na verdade. O pessoal acha que o primeiro salto é o pior, para mim não foi.
primeiro salto eu estava muito curioso, eu queria fazer de qualquer maneira. E o meu primeiro salto de paraquedas, na época, foi em 1987 ou 88, e o paraquedas era redondo, daqueles paraquedas operacionais, que quase a gente não consegue dirigir ele. Então é calculada a velocidade do vento, enfim, não é um paraquedas para modalidade esportiva. E aí eu fiz o primeiro salto tranquilo e foi tudo bem. E depois do primeiro salto, lá pelo terceiro salto, que foi começando a me dar aquele medo maior. Mas no comecinho, lá os 3 primeiros, eu não tive muito medo não. O que é necessário para se tornar um paraquedista? Hoje em dia, os equipamentos são muito modernos, né? Hoje, para você se tornar um paraquedista, você precisa basicamente fazer um curso teórico que dura entre 8 e 10 horas. A partir daí, atestado médico, a documentação assinada, termo de isenção de responsabilidade, a parte burocrática é feita. E aí, depois que você passa na provinha teórica, você vai para fazer os níveis, né? Para se tornar um paraquedista hoje, você faz o curso teórico e 7 saltos. Se você não reprovar em nenhum, você se forma e a partir do 8º salto, você salta sem o instrutor. Você começa a saltar sozinho, mas sempre orientado por um instrutor. Basicamente é isso que precisa para você se tornar um paraquedista. Aí você continua a sua evolução fazendo os saltos, e aí de acordo com o número de saltos você vai ganhando as categorias na sua caderneta, na sua carteirinha. Em quanto tempo é possível fazer o curso completo? E quanto tempo é possível fazer um curso completo? Essa pergunta é interessante, porque a gente já teve aluno aqui em Boituva que se formou em um dia. Então, em 2 dias ele completou o curso dele. O primeiro dia foi para a parte teórica e o segundo dia ele conseguiu fazer os 7 saltos do curso e não reprovou nenhum. Em 2 dias ele se formou paraquedista. Mas isso varia muito. Tem dia que você não consegue saltar. O aluno, por exemplo, ele não pode saltar quando o vento está muito forte. Quando tem nuvens por perto, a gente evita de subir com o aluno. Mas o recorde é esse, de em 2 dias o cara se formou. Em relação a investimentos, quanto mais ou menos é necessário para praticar paraquedismo? Vamos lá, essa pergunta é interessante também. Em relação à grana, quanto eu gasto para praticar o esporte? Olha só, para você fazer o curso, um curso completo, se você não reprovar nenhum nível, está em torno de 5 a 6 mil reais para você fazer parte teórica, sua credencial e os 7 saltos do curso. Você gasta entre 5 e 6 mil reais. Depois que você se forma, você vai gastar dinheiro com o aluguel do equipamento e vaga no avião, tá? Que está em torno de Depois que você se forma, você vai gastar por salto. Uma vaga no avião hoje está em torno de R$ 150 em Boituva, 165 a 150, dependendo do dia, mais o aluguel do seu paraquedas em torno de R$ 100. Você vai gastar R$ 265 para fazer um salto, cada salto depois que você se formar. Quantos saltos são necessários para um paraquedista ser considerado um especialista? Essa pergunta, vamos lá, quantos saltos são necessários para um paraquedista ser considerado um especialista? Na verdade, assim, o paraquedismo é dividido por categorias, tá? Então, quando você começa, a sua categoria é AI, aluno instrução. Depois vem a categoria A, a partir de 20 saltos você vira A. Depois B, a partir de 60 saltos, de 50 saltos você vira a categoria B. 200 saltos você já é C e 500 saltos você é D. A gente considera um especialista de verdade a partir de 500 saltos, porque a partir de 500 saltos você está habilitado para fazer curso de instrutor. E aí não é que você é um especialista, mas por incrível que pareça, 500 saltos não é muito salto não. Tem gente que tem
15 mil saltos, 10 mil saltos, e o cara ainda aprende até hoje. Então, assim, varia muito. Tem gente que pega muito rápido e tem gente que demora mais para pegar, né, todas as manhas aí do esporte. Você já participou de algum campeonato? Se já, quais? Essa pergunta sobre campeonato eu já falei lá no início, mas eu vou repetir aqui. Eu já participei sim de campeonato. A minha modalidade era precisão. Eu gostava muito de precisão, que é uma modalidade muito bacana. Aquela que você tem que pousar num alvo pequeno. É bem difícil, mas existem outras modalidades. E eu participei de precisão. E outras modalidades, tem várias hoje paraquedismo. Tem free fly, o wingsuit, que é aquele que a pessoa salta com a asa tipo de morcego. Tem de pouso de alta performance, com aqueles paraquedinhos pequenos que vêm riscando o chão e a água assim muito rápido. Tem de formação em queda livre. Tem várias modalidades de paraquedismo hoje. O esporte evoluiu demais. Rômulo, das várias modalidades para a prática do paraquedismo, qual a sua preferida? Das modalidades do paraquedismo hoje, a minha preferida é formação em queda livre, que a gente chama de Big Way. Sai várias pessoas de um ou mais de um avião para formar figuras em queda livre. A gente tem um tempo determinado, precisa chegar no lugar certo, senão não vale. Então, para mim, essa modalidade de paraquedismo é que eu mais gosto. Chama Formação em Queda Livre, FQL. Qual é o trabalho da ABPQD, Associação Brasileira de Paraquedistas? Com relação ao trabalho da associação, a Associação Brasileira, ela administra o esporte no Brasil inteiro. Hoje nós temos no Brasil mais de uma associação brasileira, que é a Confederação, a Associação Brasileira e a ABRA, que é uma outra entidade. Temos 3. Então o trabalho dessas entidades é organizar o paraquedismo, o esporte, de forma administrativa, de forma a melhorar a segurança, emitir as credenciais, formar instrutores e principalmente cuidar dos nossos atletas. Esse é o principal trabalho da associação e das entidades no Brasil. Rômulo, muito obrigado por acertar o nosso convite e espero contar com a sua colaboração em outras oportunidades. Sucesso! Bom, nosso bate-papo está acabando. Eu queria agradecer a GRP e a Rádio Carvalho News pela oportunidade de falar do paraquedismo. E mais uma vez lembrando que se alguém tiver alguma dúvida e quiser saltar aqui em Boituva com a gente, acesse o nosso Instagram, @abpqdbrasil, e pode mandar no direct lá dúvidas, perguntas e informações sobre onde saltar, como funciona. No Instagram a gente pode dar essas informações para vocês. Foi um prazer estar aqui. Eu quero agradecer ao Carvalho News mais uma vez e o GRP pela oportunidade. Valeu, pessoal, boa noite. E para finalizar, eu queria acrescentar que se alguém tiver interesse de conhecer mais sobre esporte, a gente tem um Instagram que é @abpqdbrasil. Esse Instagram a gente divulga sempre campeonatos, eventos e algumas coisas interessantes do paraquedismo. E qualquer dúvida lá no próprio Instagram tem lugar para você mandar no direct, perguntas, dúvidas. Tá bom, pessoal? Aos domingos na noite, sabe com JP, em nossa Rádio Carvalho News.